Salve, irmão, com a paz do Senhor. Quero saudar a plataforma, né? Todos os líderes. E dizer para os irmãos que estou muito feliz. Não só por estar pregando, né? É com bastante temor e bastante tremor que a gente fica aqui na frente. Isso eu garanto. Estar aqui na frente não é fácil. A gente não está trabalhando para o homem. A gente está trabalhando para o Senhor. E se porventura ver as minhas pernas tremendo, fique de boa, porque é normal, bem normal isso. Como eu falei, é com bastante temor e tremor que eu chego aqui na frente. Então, eu agradeço de antemão a Deus a oportunidade de estar transmitindo a palavra. Eu vou tentar ser sucinto naquilo que o Senhor falou no meu coração. Eu estive orando mesmo antes de sair a escala, e o Senhor, eu estava preparando uma palavra, e o Senhor, Ele me direcionou para outra, e quando eu cheguei aqui, eu agradeci muito ao Senhor, porque durante todo o culto, minha palavra já foi pregada. Louvado seja Deus. Então, essa é mais uma confirmação de que o Senhor me direcionou para o texto certo, correto, e eu agradeço ao Senhor pelo direcionamento. Sem perca de tempo, irmãos, só peço que os irmãos estejam atentos àquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Peço aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Podeis sentar. Quando estava preparando a palavra, eu intitulei um tema para a reflexão: o cristão e o mundo. Eu quero que vocês guardem o tema, que lá no final da reflexão, vocês vão entender porque o Espírito Santo me trouxe esse tema. O tema é o cristão e o mundo. E como eu falei, diante de Deus, a gente teme e a gente treme. Estar aqui na frente não é fácil. E falar de um apóstolo que eu particularmente sou fissurado, o apóstolo Paulo, é bastante desafiador. O apóstolo Paulo, a palavra ela traz para a gente que ele era um judeu. Ele nasceu em Tarso, que atualmente é a Turquia, e ele era um perseguidor sanguinário de cristão. A palavra de Deus diz que ele era discípulo de Gamaliel, um homem dotado de lei. E a palavra não traz, mas a gente estudando, a gente percebe que Paulo, ele falava hebraico, falava aramaico e falava outras línguas. Podemos dizer que Paulo era poliglota. E era um homem muito prestigiado na sociedade em que Paulo vivia. E Paulo, ele era um cara altamente espiritual, altamente reconhecido, socialmente conhecido. E ele mesmo tendo todo o aparato social, todo o reconhecimento social, Paulo, ele não tinha passado pela experiência mais prazerosa da sua vida. Porque a maior experiência que o homem pode enfrentar, pode passar na terra, é se encontrar com Cristo. Essa é a maior experiência. Paulo, ele enfrentou muitas experiências enquanto ele estava ali no reino, como judeu, trabalhando ali no período judaico. Mas Paulo, quando ele se encontrou com Cristo, ele viveu as maiores experiências da sua vida. Então, o que eu trago para a gente primeiro falando é que o homem, quando ele se encontra com Cristo, ele é um homem diferente. Ele tem uma vida transformada. E Paulo, ele passou por diversas experiências, mas a maior das experiências é se encontrar com Cristo. A Bíblia fala que enquanto Paulo perseguia a igreja de Cristo, perseguia, os irmãos da igreja primitiva oravam.
E é assim que tem que ser conosco. É assim que tem que ser. Quando nós somos perseguidos, a Bíblia diz que a gente deve orar pelos nossos inimigos. A Bíblia diz que não deve pagar o mal com o mal. A gente tem que orar para aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos perseguem. E uma coisa que eu achei tremenda no texto de Paulo, na história de Paulo, é que Paulo, ele foi alvo da oração da igreja de Cristo. Então, ele perseguindo, a igreja vendo perseguição, vendo Paulo matando cristão, mas a igreja continuava orando. Incessantemente, de manhã orava, à tarde orava, à noite orava. A igreja sempre mantinha em oração. E é impossível uma igreja que ora, Deus não dá resposta. É impossível. Então, comecei o texto falando um pouquinho da história de Paulo. E agora eu vou voltar um pouquinho para a carta. A carta de Romanos é uma carta que Paulo escreve no final da terceira viagem missionária de Paulo. Terceira viagem missionária, no finalzinho lá, Paulo escreve a carta a Romanos. E ele escreve a carta a Romanos com a finalidade de enviar a carta a Romanos, porque ele tinha em mente o quê? Agora eu vou para a Espanha. A Espanha não era alvo ainda de salvação, não conhecia a mensagem de Cristo. Então ele preparou o terreno, fez a carta no final da terceira viagem missionária e enviou aos irmãos de Roma, porque ele sabia que a igreja mais perto da Espanha era a igreja de Roma, e ele precisava do apoio dos irmãos da igreja de Roma, tanto o apoio financeiro, como também o apoio espiritual. Nós sabemos que ganhar vida para Cristo não é fácil. Não é fácil. E a gente precisa das mãos se a gente quiser povoar o céu. Ninguém, nenhuma pessoa, ela consegue sozinha povoar o céu. Até porque o Espírito Santo, ele trabalha com unidade e com cooperação. E Paulo sabia que ele precisaria da oração da igreja de Roma. E ele envia a carta à igreja de Roma. Inicialmente ele enfrentou alguns obstáculos. Porque a fama de Paulo naquele tempo era de que era um perturbador. Principalmente porque a igreja de Roma era formada por judeus. E era formada também por judeus convertidos ao cristianismo. E os judeus acreditavam que a gente era salvo pela lei. E Paulo pregava que a gente era salvo pela fé, pela graça em Cristo Jesus. E a igreja começou a rebater Paulo. Só que quando a gente tem o Espírito Santo, mesmo que a gente esteja com medo, o Espírito Santo, ele nos estimula a continuar na obra. E Paulo, ele não desistiu, ele persistiu. E o livro de Romanos é um livro fantástico. É um livro sensacional. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele traz várias doutrinas para a igreja de Cristo. Várias doutrinas. O capítulo 1 ele vai falar. O capítulo 1 ele vai falar dos gentios perdidos. Ele vai classificar lá uma série de características mundanas, de obra da carne que existe aí no mundo, e que a sociedade atual vai existir na sociedade atual, vai ter como característica na sociedade atual o ódio, a difamar o próximo, de respeito aos pais, à mãe, o homossexualismo. Ele cita uma série de coisas na carta de Paulo, e ele fala dos gentios perdidos. E lá no versículo 16 ele fala: o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque o evangelho é poder, é a única palavra que tem poder para salvar a minha vida e a tua vida. É o evangelho. No capítulo 12 ele vai falar dos gentios, ele vai falar do julgamento do justo. No capítulo 13 ele vai falar dos que estão, todos estão condenados, porque todos pecaram. Ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o pecado ele faz isso. O pecado ele separa o homem de Cristo. Aí fora é comum a gente ouvir pessoas dizer: ah não, faleceu, morreu, foi para o céu. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o pecado ele separa o homem de Deus. E sem Deus o homem não é nada. Sem Deus eu e você não somos nada. Eu estou aqui por causa da misericórdia dele. Você está aqui porque ele é misericordioso. Não é porque nós somos bons. No capítulo 4 ele vai falar da justificação de Abraão pela fé. No 5 ele vai falar dos justificados pela fé novamente, e vai trazer a história de Abraão e de Cristo.
E no capítulo 6 ele vai falar do pecado. Usar o corpo para a prática do pecado. E aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Porque nós, cristãos, devemos considerar mortos para o pecado. Mortos, totalmente mortos para o pecado. O pecado não tem vez na nossa vida. Não deve ter vez. O cristão anda na contramão do mundo. O pecado do lado, ele para o outro. E Paulo diz, no capítulo 6, versículo 11: considerem mortos para o pecado, em vivo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque um cristão, quando ele está em pecado, ele está morto. Lá em Efésios, quando ele escreve o capítulo 2, ele fala, outrora eu estava morto nos meus pecados e nos meus delitos, mas Deus, ele me deu vida em Cristo Jesus. Capítulo 7, ele vai trazer a ilustração do casamento da igreja de Cristo com Cristo, a luta nossa contra o pecado e a nossa natureza pecaminosa. Porque mesmo que a gente busque a santificação, a natureza pecaminosa ainda está dentro da gente. É uma luta diária, o espírito contra a carne contra o espírito. No capítulo 8 ele vai trazer que somos guiados pelo Espírito, uma vida de esperança, uma vida de presença de Cristo. E no capítulo 9 ao 11, ele vai trazer o lugar de Israel, meu e seu, na salvação, providenciada por Deus através de Cristo. Então, para os que são salvos, glória a Deus. Para aqueles que ainda não se marcaram, não se encontraram com Cristo, assim como foi com Paulo, ainda há esperança. A Bíblia diz que enquanto estivermos vivos, enquanto há vida, há esperança. Então trouxe um desfecho bem sucinto, para a gente entender o livro de Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele traz uma série de doutrinas para a igreja. Uma série de doutrinas. E no capítulo 11 ele termina, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu os seus pensamentos? Ele começa a mostrar que ninguém conhece Deus plenamente. Ninguém. Deus é soberano. E ele entra no capítulo 12. Ele entra no capítulo 12. E me fez lembrar algo muito importante. O Espírito Santo me lembra nessa noite. Na década de 90, existiu lá em Inglaterra uma conferência da psicanálise e da psicologia. E nessa conferência, os principais psicólogos e psicanalistas chegaram à conclusão, após dias do congresso de conferência, eles chegaram à conclusão de que, sem limite, o homem alto se destrói. Sem regras, sem limite, sem mandamento, sem lei, o homem alto se destrói, porque o homem ele busca prazer a todo tempo. Ele busca prazer, é uma busca desafiadora, constante de prazer. A gente chama isso de hedonismo, é uma busca excessiva pelo prazer. E eles, os psicanalistas, os psicólogos lá na Inglaterra, chegaram à conclusão, se não colocasse limite em mim e você, a gente já tinha se destruído. E na vida com Deus, Ele também nos coloca os limites. Ele também nos diz não. Ele muitas vezes diz, não é por aqui, é por aqui. Deus institui limite a gente, porque Ele não quer perder a gente. Ele não quer nos perder. Quando existem as regras aí criadas pelos homens, coloque o cinto de segurança quando estiver dirigindo. É para que não aconteça acidente. É para que ninguém morra. Então quando Deus ele levanta a lei, os mandamentos, a palavra, é para nos proteger, para que estejamos seguros no caminho dele. Porque sem limite o homem se destrói. O Império Romano, está na Bíblia, por 5 séculos, foi um império fortíssimo, mas foi destruído pela imoralidade, por falta de limite. A União Soviética, os bolcheviques, implantaram uma lei de que não deveria existir casamentos. Então começou a acontecer o quê? O homem tinha relação com a mulher, depois abandonava a mulher. A mulher criava os filhos sozinha, os filhos sem pai. O que aconteceu?
o país entrou em prostituição e se perdeu. Sem limites, nós nos perdemos. Sem limite, nós nos perdemos. Então, muitas vezes, Deus ele impõe limite a nós. Por isso. Porque Ele sabe que nós precisamos dos limites dele. Ele sabe. E Ele nos põe limite porque Ele sabe que as coisas dele é diferente do mundo. Ele sabe que as coisas dele devem ser feitas de forma santa, com ordem e decência. E no capítulo 12, ele termina o 11, trazendo todas as lições da palavra. E no capítulo 12, ele traz para a gente, para a aplicação da palavra. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele ensina a igreja de Roma. Aí agora no capítulo 12, ele traz, viva a palavra. Na minha vida e na sua vida, não tem isso de só conhecer a palavra. O evangelho está cheio de pessoas que conhecem a palavra. Mas Cristo, Ele quer que a gente viva a palavra. Só conhecer não adianta. Está aqui na frente, bem vestido, falando o nome de Cristo, é muito fácil. É muito fácil, a gente pode enganar qualquer pessoa. Mas Cristo não. Não conseguimos de forma alguma. A Bíblia diz que para Ele a escuridão é dia. A Bíblia diz que Ele revela o oculto e o escondido, porque com Ele mora a luz. Vivamos a palavra. Vivamos a palavra. Não existe isso, não existe. Nós precisamos viver, ler, viver, conhecer a palavra e a praticar diariamente. É isso que Paulo ensina. Ele primeiro ensina, mas depois ele aplique na sua vida. Porque só conhecer não adianta. Devemos ser praticantes da palavra. Tiago já diz lá, não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante dela. Devemos praticar a palavra. E aqui no capítulo 12, ele traz para a gente lições fantásticas. No capítulo 12. Ele diz assim, rogo-vos. Aqui Paulo estava tão mexido emocionalmente, que eu fui procurar o significado desse rogar. Significa implorar, pedir, chorar, pedir com lágrimas nos olhos. Paulo estava pedindo à igreja de Romanos. Eu peço, eu imploro, eu choro, eu suplico, eu me quebranto. Paulo estava implorando aos irmãos que vivessem a palavra de Deus. E ele diz, rogo-vos, pois, porque esse pois? Porque ele estava se referindo a tudo aquilo que a igreja conheceu do capítulo 1 ao capítulo 11. Precisamos conhecer a palavra. Mas acima de conhecer, precisamos viver a palavra. O que diferencia eu e você do mundo é a obediência à palavra. E ele diz, rogo-vos. Era como se Paulo estivesse dizendo, parafraseando, era como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou pedindo a vocês, irmãos, eu estou suplicando, eu estou rogando, viva uma vida de sacrifício a Deus. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, a carta era para a igreja, a carta não era para aqueles que não conheciam a Cristo. A carta era para a igreja de Cristo, era para o povo de Roma, era para mim e para você hoje. Que ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É você demonstrar uma atitude, um sentimento, uma ação bondosa por quem não merece. E eu e você não merecemos nada. E pela misericórdia nós estamos aqui. É por causa da misericórdia. A Bíblia diz que Deus é o Pai da misericórdia. A misericórdia dele dura geração em geração. É por causa da misericórdia dele que eu e você estamos aqui. É por ela. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia dele não tem fim, não acaba. Renova-se a cada manhã. Renova-se a cada manhã. E Paulo roga, olha, através da misericórdia de Deus, que você não merece, que eu não mereço, apresente o seu corpo
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá no Velho Testamento, os sacrifícios, como era que acontecia? O sacrifício era o sacerdote pegando um animal puro, totalmente puro, levando lá ao altar, sacrificando o animal ao Senhor, pegando as partes mais importantes do animal, queimando, e aquela fumaça subia numa linguagem figurada, e Deus recebia aquele sacrifício. Hoje o sacrifício é a minha vida e a tua vida. Hoje não precisamos sacrificar mais animal. O maior sacrifício Ele fez na cruz por mim e por você. É o maior. Às vezes a gente busca amor em tantas pessoas, em tantas atitudes, mas o maior amor é o amor de Cristo. A Bíblia diz que esse amor nos constrange. A Bíblia diz que esse amor é incondicional. Esse amor, ele nos constrange a ponto de eu e você não merecer nada, e Ele chegar e para você: eu sou bom para você, mesmo que você não mereça. E Paulo diz: olha, oferece o teu corpo em sacrifício a Deus. Era como que Paulo estivesse dizendo: olha, eu não quero só uma parte de ti. Deus, Ele quer você completamente entregue para Ele. E Ele diz: ó, o sacrifício é o teu corpo. E ofereça o seu sacrifício, o seu corpo como sacrifício vivo. Por quê? Porque o que dá vida a mim e a você é a presença do Espírito Santo. Sem Ele nós estamos mortos. É o Espírito Santo que dá vida a mim e a você. É Ele que dá vida. Eu falei o texto de Efésios lá. Paulo disse que estava morto em outro momento. Mas quando Cristo chegou e perdoou os pecados dele, ele teve vida. Porque o Espírito Santo é vida. O sacrifício vivo, santo. Foi falado aqui de santidade. Santidade deve ser um estilo de vida para nós. Sabe por que Deus nos põe de limites? Porque o modo de você vestir não deve ser, e Deus de você vestir não deve ser igual ao mundo. O modo de eu e você falar não deve ser igual ao mundo. As nossas amizades não devem ser igual ao mundo. O jeito de você tratar pai e mãe não deve ser igual ao mundo. Nós somos povos diferentes. E o sacrifício que é a minha vida e a sua deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, o nosso corpo, alma e espírito de forma íntegra, o Senhor recebe o nosso sacrifício. Quando Davi pegou lá no Salmo 51, ele disse: olha, Senhor, contra ti eu pequei, eu fiz o que tu detesta, de modo que tu és justo se tu me punir. Mas ele disse: olha, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Ele diz: ó, não me afasta da tua presença, não tira de mim o teu Espírito Santo. Aí ele diz: ó, dai-me a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. E ele termina: os sacrifícios que agrada a Deus é o espírito contrito, é o espírito quebrantado. E ele diz: o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. E ele fala: o sacrifício vivo, santo e agradável. E é o culto racional. Porque há quem pregue aí que culto é emoção. Você pode chorar no culto? Pode, não é pecado não. Você pode marchar no culto? Pode. For manifestação do poder de Deus, você marcha. Mas o Evangelho trabalha aqui, na razão. O Evangelho trabalha na nossa mente. O que Paulo está querendo dizer aqui é: o culto é racional, o culto tem sincronia, é vida teórica e vida prática. Você aprende e você pratica, aprende e pratica, e consequentemente Deus recebe o teu louvor. Ele estava se referindo: ó, o culto não é pular, só é chorar não, porque há quem pule, há quem chore, há quem derrama lágrimas, mas não passa de um fingimento. Como ele disse: olha, Joel, diga ao povo que não rasga as vestes não, rasga o coração diante de mim. Há muitos que choram, muitos que pulam, muitos que gritam, e não é pecado, mas não há transformação de vida, não há transformação de caráter, não há transformação de vida.
Se o culto é incoerente com a palavra, não é culto, Deus não recebe. E o versículo 2. Então o versículo 1, ele traz um exemplo de eu e você, como um culto coletivo, como igreja, como estamos aqui hoje. E no versículo 2, para a gente fechar, ele traz um culto como uma vida minha e sua, individual. Como é que está o teu particular com Cristo? Como é que está eu e você com Deus? Como é que está as orações que nós estamos fazendo? Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que estão as suas amizades no WhatsApp? O que é que você está vendo tarde da noite no telefone? Como é que anda a tua vida com Deus? Como é que anda a minha vida com Deus? De que forma você tem falado com os outros? Como é que está a tua vida diante do altar do Senhor? Porque agora Paulo traz, não como igreja, eclésia, coletivo, mas como a igreja individual. Eu e você somos igreja de Cristo. Eu e você somos altar, somos uma pedrinha de fogo no altar de Cristo. Somos membros de um só corpo, onde o rei, o dono do corpo é Ele. Ele é o cabeça, a Bíblia diz. E Ele diz, não vos conformeis com este século. Não vos conforme. A maior marca da igreja de Cristo é que ela é diferente do mundo em todos os aspectos. Totalmente diferente. Passada a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica quis imitar o mundo, botou os padres para lá, para a porta dos mortos e daqueles que sobreviveram na Segunda Guerra Mundial, e os padres começaram a beber, a fumar, a imitar a conduta daqueles que tinham sobrevivido com a guerra. Os padres pensaram o quê? Vou fazer isso para trazer eles para a igreja. Mas não conseguiram atrair ninguém. Você só traz alguém para o altar quando você é diferente. Eu só trago alguém para cá quando eu sou diferente. Tem que ter vida no altar. E ele não se conforme. Eu não sei qual é a necessidade da igreja de parecer com o mundo. Nós devemos parecer com Cristo. Foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou. É Ele que nos mantém de pé. E ele diz, não vos conformei. Era como se Paulo dizendo, não se conforme, não se amolde, não se deixe influenciar pelo mundo. Foi falado aqui que a gente não deve deixar ser influenciado, a gente deve influenciar. Na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, você influencia ou você é influenciado? Quem é você distante do seu pastor? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem sou eu? Quem é nós? Quem somos nós? Distante das pessoas, no oculto, sozinho. Quem somos nós, tarde da noite, no nosso quarto trancado? E ele diz, não vos conformeis. Não, é como se Paulo estivesse dizendo, não se amolde ao mundo. Não deixe o mundo te moldar. Em vez do mundo te moldar, se amolde a Cristo. E ele diz, não vos conformeis com este mundo. Aí o que ele diz lá em Tiago 4,4? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo se torna inimigo de Deus? O que ele diz lá em Malaquias 3,18? E outra vez verei a diferença entre o justo e... E outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. O mundo precisa ver a diferença em mim e você. Ele precisa ver. E ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ele diz, se transforme. Ninguém aqui se transforma sozinho. Ninguém. É impossível uma pessoa se encontrar com Cristo e ela ser a mesma. É impossível. Uma vez que eu estou em Cristo, Pedro diz que cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã que falou, cresçamos, busquemos, cresçamos e continuemos crescendo em conhecer o Senhor, buscar e conhecer o Senhor. É isso que Deus quer para nós.
A gente não se conforme com este mundo, mas transformai-vos. Quem transforma eu e você é o Espírito Santo. Ninguém aqui tem poder de transformar ninguém. Ninguém. Meus pais estão ali. Por mais que eles tenham me ensinado, eles nunca mudaram o meu interior. O interior do homem só é lavado, só é purificado quando ele se encontra com Cristo. Eu vejo o apóstolo Paulo ali obstinado, passou até por cima de Gamaliel para poder tentar matar cristão, e não sabia ele que a igreja orava, e quando a igreja ora, Deus marca encontro. E o apóstolo Paulo obstinado, pôs no coração dele de matar cristão, e quando Cristo se encontra com ele, aí Cristo, Paulo, por que tu me persegue? Não sabia ele que estava passando pela experiência mais maravilhosa da vida dele. Se encontrar com Cristo é uma escolha que você e eu não se arrependamos nunca. Aí ele diz, transformai-vos. Transforme. O Espírito Santo, ele está aqui, igreja. E ele está aqui para tirar de mim e de você tudo aquilo que não agrada a Deus. Confesse para ele, diga para ele. A Bíblia diz que se eu confessar e deixar, eu alcanço misericórdia. E ele diz, e transformai-vos pela renovação da sua mente. Evangelho trabalha na mente. Ele diz, transforme, é o dia a dia, é o passo a passo. Hoje você cresce um pouquinho, amanhã você cresce mais. Se tem uma pessoa que se converte hoje e amanhã ela diz que ela está totalmente santificada, tem alguma coisa errada. A santificação é um processo. Como eu aprendi com o meu evangelista, é um processo em que primeiro Deus primeiro toca no seu ser, para depois você trabalhar para Ele. É um processo, e nesse processo ninguém se santifica sozinho. A ele diz, não se conforme com o mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. É a metanoia, é a mudança de mente. Crente, quando ele se encontra com Cristo, ele tem a mente renovada. Aí ele diz, para que vocês experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muitos querem experimentar a vontade do Senhor, muitos, mas pouco quer se submeter a Ele. Quer receber o melhor do Senhor? Primeiro se submeta a Ele. Ore, busque, quebre seu coração. Só Ele pode transformar a mentira em verdade. Só Ele pode transformar o viciado em um não viciado. Uma pessoa mentirosa em uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que vive em pecado para uma pessoa que vive em santidade. Só Cristo é o agente da transformação. E Ele diz, para que experimenteis. Sabe qual é o objetivo de eu e você ser transformado por Cristo? Experimentar a vontade dEle. A vontade de Cristo é boa, perfeita e agradável. É boa porque Ele é bom. Ele é bom. Mesmo quando eu e você está chorando, Ele continua sendo bom. Mesmo quando a gente não entende os desertos, os sofrimentos, as perseguições e as calúnias, Ele continua sendo bom. Porque mesmo quando eu e você não entende, Ele transforma a situação e mostra lá na frente para a gente, porque a gente passou por aquilo. Então a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita. Os planos de Deus são perfeitos. A palavra de Deus diz, o que Ele tem para mim e para você é perfeito. Você pode estar hoje reclamando porque Ele disse não a você, ou não aconteceu aquilo que você esperava, é porque Ele tem algo muito maior para mim e para você. Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nunca vai te frustrar e me frustrar. Lá no Salmo 34, Davi diz, aqueles que estão radiantes, olhando para Ele, estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará decepção. Quem olha para Cristo nunca é decepcionado. Irmãos, termino com uma frase de Leonardo Reveril que eu amo. Eu sou apaixonado por essa frase. O maior método de evangelismo é a sua vida. Você e eu somos a Bíblia que o mundo lê.
É eu e você. Muitos não abrem a Bíblia. Muitas vezes eu ouvi na universidade. Por que tu não vai à Bíblia? Por que tu não vai à igreja evangélica? Porque eu sou confrontado demais. Você é a Bíblia que o teu vizinho está lendo quando tu sai à igreja. Você é a Bíblia que seu amigo chega para você e pergunta: o que está acontecendo? Você e eu somos a Bíblia que esse mundo vai ler. Então como é que nós estamos hoje? O Senhor tem muitos para nos dar, muita coisa boa. Mas antes, submetamos à vontade dEle. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.